A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos, unidos em um só Espírito, sendo a verdadeira igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, independente da rede social que estiverem nos acompanhando neste momento, pois para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, estamos ao vivo agora em todas elas, para mais de 20 países. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas, que são usadas exclusivamente nas ministrações das lives e não podemos e nem usamos no nosso dia a dia, pois não pode, são reservadas para a ministração da live do nosso Senhor Deus, e também das cores de fundo do nosso cenário. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês, de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Lembrando que os seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, nem de interesses dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, os livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nós estamos aqui sendo apenas um canal, um caminho, instrumento para levar uma palavra sem manipulação, sem religião, sem nada que venha do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para o lar e coração de cada um de vocês que estão nos acompanhando em todas as redes sociais dos mais de 20 países. E também, atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Por toda live são sorteados 12 números e que significam, que se simbolizam os 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que são esses números aqui. E logo em seguida eu sorteio um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que além de ser ministrado na live, também é uma meditação para esse rebanho ler o capítulo todo, para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver, pois nós estamos aí com as igrejas virtuais para lembrar que nós, os seres humanos, somos a verdadeira igreja do Senhor Jesus e devemos ser verdadeiros adoradores em qualquer lugar.
Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que nós estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 3 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro, que é para que vocês possam estar fazendo prova de nós, do nosso caráter e da palavra que estamos apresentando a todos vocês já há mais de um ano na internet, e isso depois de mais de 20 anos de preparação do nosso sacerdote e apóstolo, com jejum todos os dias de mais de 15 horas, sem faltar um único dia, orações toda madrugada, com mais de 2 horas de joelho, sem faltar um único dia, e subidas ao monte toda semana, independente de clima ou cansaço. Tudo isso pela honra, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois foi sempre o Senhor quem o concedeu forças e o ajudou a perseverar, cumprindo esse propósito que ele fez com ele. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como a mensagem disse, somos o templo que o Espírito Santo habita. Nós somos altar do Senhor, casa de oração, templo do Espírito Santo, e precisamos estar todos juntos em um só Espírito, em santidade e em santificação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. E vamos dar início às orações para darmos início às ministrações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes, lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E lembrando, como eu disse, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou,
Aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Lembrando sempre a todos vocês de escolherem o seu número de 1 a 12 para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação, para você orar na palavra do nosso Senhor Deus, meditar, interagir com as Escrituras Sagradas e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início ao sorteio. Lembrando que sorteio é bíblico e a melhor forma de dar total legalidade ao Senhor Deus para falar ao coração de todos vocês. Rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11 são os primeiros a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de 1 João, que contém 5 capítulos. Livro de 1 João, que contém 5 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Lembrando que os inscritos e seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando e compartilhando. Livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, para a meditação dos rebanhos benditos par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11. Livro de 1 João, capítulo 5, para a meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu falo parecendo um robô porque eu tenho que falar devagar. Aí eu me forço para poder falar devagar. Porque se eu for falar da forma como eu normalmente falo, eu falo muito rápido. Não dá pra vocês entenderem nada do que eu tô falando. E aí com isso, cada vez mais e mais pessoas falam, você tá falando muito rápido, e por aí vai. Então vamos falar devagar para que todos possam estar compreendendo. Mas para isso, eu tenho que me segurar para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é 100% firmado nas Escrituras Sagradas. Oração de número 2 é a próxima oração a estar sendo ministrada. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do 31 ao 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos à ministração no livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer da live. Mas é necessário interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 1 João, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu.
E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de 1 João, capítulo 5, a gente vê aqui falando justamente sobre a água, que um tempo atrás alguém tinha comentado nos comentários que no Novo Testamento não tinha mais essa história de água, sendo que aqui são 3 que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Então é sempre muito importante a gente examinar as Escrituras Sagradas para, em hipótese nenhuma, vir com o que eu acho, penso ou imagino e omitir, distorcer ou acrescentar algo na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui o apóstolo João fala sobre o testemunho do Senhor Jesus o Cristo. E deixa bem claro que aquele que tem a vida, aquele que tem o testemunho, tem a vida. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Palavra do próprio Senhor Jesus, lá no livro de João, capítulos 14, 15 e 16, onde ele deixou bem claro: se praticarmos, se guardarmos e praticarmos as suas palavras e os seus mandamentos, ele e o Pai virão fazer morada dentro de nós. Tanto aqui é que aqui o apóstolo João afirma justamente nisso, que nós temos o Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Porque o próprio Senhor Jesus afirmou: eu sou o caminho, verdade e vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aqui no versículo 14 está escrito assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Lá em João, capítulo 15, o Senhor Jesus afirmou que aquele que produz obras, que produz frutos, que guarda e pratica aos seus mandamentos, esse pode pedir tudo o que quiser, que lhe será concedido. E hoje em dia, os líderes religiosos estão manipulando as pessoas. Hoje em dia, as pessoas estão... deixando bem claro. Ele está respondendo coisas aí que não convém com a nossa coisa para uma pessoa que está chegando pela primeira vez. Então vou ter que silenciar você porque você já foi repreendido diversas vezes. Vamos voltar aqui para a ministração, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aqui justamente deixa bem claro, João capítulo 15, aquele que guarda e pratica os mandamentos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, esse pode pedir o que quiser, que lhe será concedido. Então é sempre muito importante a gente examinar que aqui o apóstolo João deixou, segundo a sua vontade. Aquele que está fazendo a vontade do Senhor nunca vai pedir algo que seja contrário à palavra e aos mandamentos, senão perde o crédito, perde a oportunidade verdadeira de ser a igreja do Senhor Jesus e de estar com ele e ele em nós. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nós não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião, e a gente não é que a gente se considera santo, é que a palavra do Senhor Deus das Escrituras Sagradas afirmam que nós somos santos. E justamente por nós termos essa afirmação da palavra do nosso Senhor Deus, já deixa claro que a gente não é dessa outra religião aí, porque eles não se afirmam ser santos. Eles falam que santo é só Deus. E o roupão que nós utilizamos é somente durante as ministrações nas lives. Nós não usamos e nem podemos utilizar no nosso dia a dia. Nós utilizamos roupas normais, com decência, mas não utilizamos esses roupões que nós utilizamos para as lives, as gravações e as filmagens que são da obra do nosso Senhor Deus, em espírito e em verdade. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração, vamos ao próximo sorteio dos 12 rebanhos, dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para que nesta live você tenha um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, para o Senhor Deus falar ao seu coração. Rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7 são os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para mais honra e glória ao nosso Deus. Lembrando que nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios, porque é bíblico e é a melhor forma de dar total legalidade ao Senhor para falar ao coração de todos vocês.
e o livro de 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, para o rebanho bendito par de número 8, 1 Coríntios capítulo 9, e para o rebanho bendito ímpar de número 7, 1 Coríntios capítulo 10, para a sua meditação. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pedimos o devido respeito para com o Senhor, a palavra do Senhor Deus, das Escrituras da Bíblia Sagrada, pois o Senhor não trabalha com aposta, deixando bem claro aí para você. Aposta é do maligno, Satanás, o diabo. Isso aí, além de ser aposta, é considerado crime aqui no nosso país. Então você sempre tome muito cuidado e tenha respeito para com a palavra do Senhor Deus, para com a obra do Senhor em espírito e em verdade. E vamos ao sorteio de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é tudo 100% firmado nas Escrituras Sagradas, assim como tem que ser. Oração de número 4 é a próxima oração a estar sendo ministrada para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros dessa tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós lemos as orações são prontas porque orações podem ser repetidas. Orar e oração são coisas diferentes. Orar não deve ser repetitivo. E também a gente tem que saber a diferença de orar, pedido, que isso aí é um assunto muito longo, que lá na @Milha Ofertadinha eu posso explicar mais para vocês. Mas basicamente, as orações podem ser feitas mais de uma vez. Então, por isso que as orações podem ser repetidas. E nós utilizamos essas orações que são 100% firmadas na palavra do Senhor Deus, em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 9 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja, pois justamente pela forma, a conduta da qual o apóstolo Paulo apresentava o evangelho, em que ele recusava pedir dos seus direitos, que era dízimo de oferta, oferta no caso, e é sempre muito importante examinar a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada, pois aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro que não era porque ele não exigia aquelas coisas de todas as igrejas que ele não tinha o direito. Então devemos estar examinando sempre a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada, para que nós nunca venhamos a cometer nenhuma injustiça, como o apóstolo Paulo sofreu uma injustiça daquela igreja, e com isso aquela igreja iria sofrer o juízo daquela injustiça. Por isso que é sempre muito importante estarmos examinando a palavra do Senhor Jesus, pois como ele afirmou em Mateus 22, versículo 29,
errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Então devemos lembrar que as Escrituras é uma, o poder do Senhor Deus é outra, mas que ambos são necessários e é necessário um equilíbrio. Como o próprio Senhor Deus é o cetro dele, é um cetro de equidade, e equidade é equilíbrio. Então devemos estar sempre examinando, porque não adianta ter só palavra e não ter só poder e não ter palavra. É necessário ambos para estarmos verdadeiramente edificados sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Rebanho Bendito Par, de número 2, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 1, são os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. E lembrando que se vocês tiverem perguntas sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada, com porquê, para que e como, nós temos um espaço reservado no @Miller, com 2 L's e Miller Oferta Din, em que nós separamos horários de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos para vocês estarem tirando as suas dúvidas das Escrituras Sagradas, para vocês estarem interagindo conosco, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dependendo da rede social, o link e horário das lives estará na descrição do vídeo. Nas outras redes sociais, abra o perfil da igreja, clicando na foto ou na aba, ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, vá na aba de seguindo e você irá encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, para Rebanho Bendito Par, de número 2, Esdras, capítulo 4. E para o Rebanho Bendito Ímpar, de número 1, Esdras, capítulo 5, para a sua meditação. Lembre-se também de escolher o número de 1 a 7, pois no final da live estarei sorteando mais 7 números para você ter mais um livro e mais um capítulo para a sua meditação. Toda live aqui você tem sempre no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para você interagir com a palavra do Senhor Deus, trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 11, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Nosso Santíssimo e Fiel, Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome, eu peço que esses Teus benditos amigos, que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Esdras, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 17. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daqui do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela casa rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois,
como somos assalariados do pasto, e não nos convém ver a desonra do rei. Por isso, mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma dessa banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz. E em tal tempo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração do livro de Esdras, capítulo 4, a gente vê o medo do inimigo de verdadeiramente nós estarmos edificando a verdadeira palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade. Pois aqui o povo, os inimigos estavam se levantando para impedir o povo de Israel de reestruturar a cidade e de reestruturar o templo do Senhor e com isso verdadeiramente se congregarem, se juntarem mais uma vez, não somente em carne, mas também em espírito. Pois eles foram destruídos por permitir o pecado, a iniquidade, a impiedade, por permitir que a desobediência e a rebeldia para com o nosso Senhor Deus entrasse dentro daquelas cidades. Pois o Senhor havia posto a salvação entre muros e antimuros, mas por causa do pecado, da iniquidade, a consequência disso veio. E agora, pela misericórdia do nosso Senhor Deus, estava se reerguendo. Mas não é porque restaurou a aliança com o Senhor que agora vai deixar de acontecer coisas, porque agora é o inimigo que se levanta para tentar impedir da aliança ser reconstituída. Então é sempre muito importante a gente lembrar e perseverar na palavra e no evangelho do Senhor Jesus, independente do que o inimigo tente usar para nos derrubar, para nos parar, para nos impedir. É importante nós estarmos verdadeiramente anunciando a palavra do Senhor em espírito e em verdade, sendo a igreja do Senhor Jesus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E assim como está escrito em Salmos, capítulo 103, tudo que nós fizermos, todas as nossas obras, todos os nossos frutos, bendigam sempre ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois independente de que inimigo se levante, de qual poder, potestade ou fortaleza, o nosso Senhor é capaz de derrubar a todos eles. Mas ele deixou bem claro que teria essas aflições, que teriam os inimigos, mas que se nós estivéssemos nele, ele estaria conosco, em espírito e em verdade, se nós guardarmos e praticarmos o seu mandamento, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos dar continuidade ao sorteio de 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, se inscreva ou siga, dependendo da rede social, para, além de estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua revelação e edificação nesta madrugada. Lembrando que há orações específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. E também temos aí a reprise em uma de nossas redes sociais. Tem reprise da live de segunda a sábado, do horário de 4h07 da madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Amós, que contém 9 capítulos. Livro de Amós, que contém 9 capítulos. Você quer o número 50? Então você vai para a nossa outra igreja virtual, @as_sem ovelhas. As, tracinho deitado assim na linha, underline, 100 ovelhas. Que lá tem o número de 1, os rebanhos de 1 a 100, das 100 rebanhos, das 100 ovelhas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Amós,
que contém 9 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar, de fazer a sua obra para com o Senhor, em espírito e em verdade. Você vai encontrar @as_sem-ovelhas, abrindo meu perfil, indo na aba de seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Nessa outra rede social, você vai no link da descrição que você vai encontrar todas elas. Livro de Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7, para o rebanho bendito par, de número 4, Amós, capítulo 7. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, Amós, capítulo 8, para a sua meditação. Glorificado, exaltado seja mais e mais o nome do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6 é a próxima oração a estar sendo ministrada, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar, de fazer a sua obra para com o Senhor Deus em todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Gente, peço respeito sempre aí nos comentários, pois estamos aqui ministrando a palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois estamos aqui oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou que estamos mentindo. Não estamos pedindo, estamos oferecendo. Antes da ministração, vou apresentar uma das mais de 40 ofertas para que vocês possam estar examinando o nosso caráter. Oferta de número 45, para que vocês estejam também examinando sempre com muita atenção a convicção do que nós estamos falando, pois nós não falamos só por bocas e só por palavra. Nós estamos verdadeiramente trazendo a palavra do Senhor Deus, e assim como o Senhor Jesus agia em João capítulo 8, quem de vós me convence de algum pecado? A oferta de número 45, que é a nossa mensagem de número 6, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Muita atenção! Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que só há 4 formas no Novo Testamento de ter revelações das Escrituras Sagradas, a Bíblia. E essas 4 formas são somente através do Senhor Deus, do Senhor Jesus o Cristo, com o Espírito Santo, ou também com o sorteio das Escrituras da Bíblia Sagrada. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras e nos mostrar outras formas de revelações com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 6ª mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E vamos estar dando início aqui à ministração no livro de Amós, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que formava gafanhotos no princípio do rebento, da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. E eis que o Senhor Jeová clamava, que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó?
pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isto acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de Amós, capítulo 7, a gente vê a grande misericórdia do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então é sempre muito importante a gente examinar a palavra do Senhor e examinar as obras e frutos que nós não devemos praticar, que nós não devemos colocar em prática, para que o Senhor esteja sempre se agradando de nós, das nossas obras e dos nossos frutos. Pois mesmo que nós estejamos fazendo a nossa obrigação, o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, nos recompensa. Então é sempre muito importante a gente estar em espírito e em verdade, com o coração sincero, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada da palavra do nosso Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. E devemos sempre lembrar e nunca tirar de contexto nenhuma passagem da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui a gente viu o Senhor se arrependendo diversas vezes. Aí eles sempre tiram de contexto aquela passagem em que o profeta Samuel, não foi nem o Senhor Deus que falou, foi o profeta Samuel, que falou: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sendo que deixando bem claro que quem não se arrepende é um bruto. Então devemos examinar o nosso Deus, ele é perfeito em todas as áreas e setores da sua vida. E então devemos examinar que o próprio Senhor havia falado para Samuel que havia se arrependido de ter colocado Saul no trono. Então devemos estar examinando a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, e parando de fazer afirmações infundadas por falta de conhecimento. A gente vê que cometem um erro gravíssimo, sendo que a resposta está no próprio livro, está no próprio capítulo. Então devemos examinar cada vez mais a palavra do Senhor Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada, para não cometer outras coisas absurdas dessa, como estão acontecendo hoje em dia também em relação ao culto de adoração em espírito e em verdade, que não estão sabendo mais fazer o culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Tanto é que estamos aí há mais de um ano na internet com 3 ofertas falando sobre o culto, 2 de 3 milhões e uma de 10 milhões de reais em dinheiro, e até agora ninguém veio aparecer para provar que a gente estava errado, que nós estávamos mentindo e que eles estavam certos. Vamos ao próximo rebanho. Escolha o seu número de 1 a 12 para você ser parte de 12 rebanhos dos benditos de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5 é o próximo a estar sendo ministrado nesta madrugada para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus não está voltando, ele vai voltar, porque ele não fica preso em engarrafamento para dizer que ele está voltando. Nós não sabemos a hora em nenhum momento, mas só sabemos que será como um relâmpago, como um piscar de olhos. Então não podemos afirmar que ele está voltando, porque será muito rápida a sua vinda. Então com isso, com essa frase, essa forma de falar, não entender que ele está preso em algum lugar. Devemos estar examinando a palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos ao livro a ser ministrado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se você quiser, a gente passa contato também dos nossos contatos que tem lá aí, onde você está falando que vai chamar pra gente, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois estamos aqui de maneira séria e centrada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Seja da lei do Senhor Deus, seja na lei do ser humano. Nós estamos agindo aqui com caráter e com dignidade, nos colocando nosso rosto à prova, para que assim como o próprio Senhor Jesus afirmava, nós também afirmamos. Quem de vós nos convence de algum pecado? Estamos aqui sendo a palavra do Senhor em espírito e em verdade. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, livro de Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13, para o rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. Rebanho bendito par de número 6, rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Neemias, capítulo 13, para a sua meditação. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É porque como a gente silenciou o Gil no início da live, aí o Satanás enviou outro para tentar fazer confusão e tirar o foco da ministração da palavra. Mas glórias ao nosso Senhor Deus, que eles jamais vão conseguir. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus,
para o lar, coração, comércio e veículo, para todos vocês nesta madrugada, seja onde for que vocês estiverem. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 10 é a próxima oração a estar sendo ministrada para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E você... Eu não vou falar o seu nome porque eu também não quero expor aqui a sua pessoa, mas você deveria ter o mínimo de noção e de bom senso, pois simplesmente você, da primeira vez que você apareceu, chegou nos ofendendo, depois nos ofendeu nos comentários também, nunca veio pedir desculpa, nunca veio pedir perdão e agora veio pedir a nossa ajuda. Então você precisa estar sempre examinando a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada, pois o Senhor Jesus afirmou: não dê pérola aos porcos, nem farela aos cães, para que eles não venham e se voltem contra você, sendo que você, sem a gente dar nada, a não ser a palavra, não, a gente deu muita coisa, a palavra do Senhor, a verdadeira evangelho do Senhor Jesus Cristo, e com isso a gente dando algo tão precioso, você veio e nos atacou, e agora ainda pede algo que é menos precioso do que aquilo que a gente já havia te concedido, que é a palavra do Senhor em espírito e em verdade. Vamos à ministração da oração de número 10. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor. Eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nessa madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Neemias, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso e os vasos, e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma recâmara nos pátios da casa de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de Neemias, capítulo 13, a gente vê aqui verdadeiramente acontecendo a prática da palavra do Senhor em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, que é o nosso dever, a nossa obrigação, estarmos cumprindo os mandamentos do nosso Senhor Deus. Pois quando nós estamos verdadeiramente cumprindo o mandamento do nosso Senhor Deus em espírito e em verdade, acontece justamente o que aconteceu com o povo de Israel, sobre o profeta Balaão, que foi contratado para amaldiçoar, mas o Senhor não permitiu e converteu a maldição em bênção. Então devemos lembrar que o nosso Deus pode sempre operar ao nosso favor, se nós estivermos sempre em obediência, porque Ele é justo, fiel e verdadeiro. A palavra dele é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada e é fogo consumidor. E cabe a cada um de nós sabermos se devemos, se irá querer o melhor do Senhor Deus preparou para aqueles que o amam, ou se irá querer aquilo que o Senhor preparou para o juízo e para o fogo eterno. Cada um de nós examina as nossas obras e os nossos frutos.
E vamos ao rebanho bendito par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9. São os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que se tiverem perguntas com porquê, para que e como, sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, eu estou no @mile, com 2 L's e Mile Oferta Din, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Ruth, que contém 4 capítulos. Livro de Ruth, que contém 4 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, onde as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalho e emprego, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais. Dependendo da rede social, não vai ter o privado, mas basta ir nas outras redes sociais com esse mesmo @, que é aquele azinho com um círculo em volta, para mais honra e glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, Ruth, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 9, Ruth, capítulo 2, para a sua meditação. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que os seguidores, inscritos, membros e ofertantes recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E a oração é a oração de número 5, a próxima oração a estar sendo ministrada, tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se você tem memória curta, eu não posso fazer nada, porque você nem apagou o comentário do que você falou ali em cima. E depois já começou a me ofender, para você demonstrar a sua verdadeira natureza. Glórias ao nosso Senhor Deus, palavra do Senhor Jesus, os filhos das trevas, os filhos da luz. Eles demonstram as suas obras através dos frutos, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos seus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Ruth, capítulo 1, no versículo 8 ao versículo 14. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai minhas filhas, por que irieis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas. Ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mim do Senhor se descarregou contra mim, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração do livro de Ruth, capítulo 1, a gente vê verdadeiramente a honra que o Senhor concede àqueles que escolhem verdadeiramente
permanecer em sua presença. Ruth escolheu verdadeiramente permanecer ao Senhor Deus. Ali no versículo depois, ela justamente afirma que o seu Deus, o Deus de Noemi, continuaria sendo o Deus dela, e é muito importante estar examinando a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada, para ver o patamar que o Senhor colocou a Ruth, a geração de Ruth, a descendência de Ruth. Quem é que veio? Da descendência de Ruth surgiu o homem segundo o coração de Deus, aquele do qual o Senhor prometeu o trono de Israel. Então devemos estar examinando sempre que o Senhor honra até a milésima geração. O Senhor abençoa até a milésima geração daqueles que o agradam, daqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. Vamos ao último livro a ser ministrado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7. Hoje, daqui a pouco, no final da live, eu estarei sorteando 7 números para você ter mais um livro e mais um capítulo para a sua meditação, para trazer a presença do Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. E o livro é o livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Lucas, capítulo 10, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo com a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada, lendo o capítulo, seja onde for que você estiver, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 1 é a primeira oração, é a próxima oração a estar sendo ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão junto conosco nessa live durante a madrugada, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros dessa tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos iniciar a ministração no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando, como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de Lucas, capítulo 10, a gente vê verdadeiramente o agir do Senhor Deus e a organização para enviar, para fazer a sua obra, para anunciar o seu evangelho. Coisa que o Senhor enviou os 70, e aí também a gente lembra da igreja, @a igreja 70 Santos, que tem lives durante a manhã, de segunda a sexta,
12 minutos antes das 7 horas da manhã, com 22 ministrações na palavra do nosso Senhor Deus, em espírito e em verdade. E aqui a gente vê que ele enviou sempre de 2 em 2, para que nunca ninguém andasse só. Por isso que nós temos aí as nossas 12 igrejas virtuais, nós estamos aí de segunda a sexta, sempre interagindo com vocês, trazendo a palavra do Senhor, o Evangelho, a sua justiça, e exortando a todos vocês a prática da verdadeira palavra, do verdadeiro Evangelho, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para que todos, a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, os seres humanos, voltem a se ajuntar como devemos estar sempre juntos e nunca deveria ter se separado, para que as promessas de alegria do Senhor e prosperidade possam se cumprir em nossas vidas. E aqui no versículo 10, o Senhor Jesus afirma: pois todo obreiro é digno do seu salário. E nós, os templos físicos estão aí com as inaugurações, em que todos os obreiros estarão se recebendo o seu salário. O povo tem acesso aos 4 alimentos: alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança, do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então lembre-se de fazer a sua parte, se ajuntar conosco, levar uma dessas igrejas, desses templos físicos, para a sua região, para o seu lar, para você trazer verdadeiramente, fazer a sua obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se você for alguém bem-sucedido financeiramente, pode ser um provedor da obra, pois estamos aqui abrindo oportunidades para todos interagirem, independente da sua classe social, pois aqueles também que não têm condições financeiras, entre em contato conosco da mesma forma, pois você pode estar trabalhando nessa obra do Senhor Deus, recebendo o seu salário, fazendo a obra do Senhor com alegria, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de 1 a 7, um a 4 na @milhaofertadim, onde lá eu interajo mais com os comentários, respondo suas perguntas com porquê, para quê e como. Aqui é focado em orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha o seu número de 1 a 7 para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, você vai meditar no livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, se você escolheu o número 2. E essa também é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Lucas, capítulo 10. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações durante todas as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E você também tem a flexibilidade nos horários, desde o início da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, na @a igreja 70 Santos, até aqui o horário da madrugada, nessa outra igreja virtual, @igrejas benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, para você buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, seja onde você estiver neste momento, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus Cristo para conosco, para você
para você receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus Cristo, e assim você, em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acabei lendo ali a pergunta, eu automaticamente respondi na minha mente e perdi o foco. Vamos aqui. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Nas outras redes sociais, basta você abrir o perfil clicando na foto ou o nome da igreja que está aparecendo aí na tela, vá na aba de seguindo, onde você irá encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que elas são mentiras. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, ministérios e canais. Estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Lembrando que aqui eu não interajo muito com os comentários, mas na @milaofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Eu interajo com os comentários, respondo perguntas com porquê, pra que e como. Tem muitas informações necessárias de serem examinadas na descrição do vídeo. Se vocês estão nas outras redes sociais, vão lá na outra, @Igrejas Benditas, para vocês lerem a descrição de todas as nossas lives. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, os inscritos e seguidores recebem orações todas as madrugadas, para estarmos todos sempre juntos em um só Espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Agora, a próxima live vai ser na @a Igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria. Vocês aqui do nosso querido Brasil, vocês também dos outros países, mais de 20 países, vocês dos Estados Unidos, Portugal, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, Bangladesh, México, África do Sul, Canadá, Dinamarca, França, Itália. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, em todas as lives de nossas igrejas virtuais. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém.